Olá, meu nome é Laura Dantas Cisneiros e hoje vou estar apresentando para vocês a revisão bibliográfica Xenotransplante, o futuro da transplantação, de coautoria de Leonardo Tosetti, Antônio Sérgio, Luiz Almeida e Gabriela Venâncio. Como orientador, nós temos o Dr. Luciano Delgado de Olival. Então, os xenotransplantes são transplantes de órgãos entre espécies. Esse tipo de transplante tem sido estudado desde 1902, o que nos mostra que desde o século passado, há uma necessidade de encontrar novas formas, né, e novas alternativas para a escassez de órgãos para transplantes, que tem sido uma problemática tão importante nos tempos atuais. Então, o xenotransplante foi possível devido à criação de porcos geneticamente modificados e os avanços na manipulação genética. Os objetivos do nosso trabalho foram basicamente avaliar as dificuldades no sucesso dos xenotransplantes, então, quais são os empecilhos atuais que ainda impedem a utilização em massa dos xenotransplantes como uma nova alternativa para os transplantes convencionais e também avaliar os avanços nos estudos e os ensaios clínicos sobre xenotransplante. Então, foi realizada uma revisão bibliográfica de literatura nas bases de dados PubMed e Cielo. Então, a nossa busca por artigos foi feita selecionando os artigos nos últimos 5 anos, com as palavras-chave xenotransplante, transplante e genética, todos de língua inglesa. Ao final da nossa pesquisa, foram selecionados 6 artigos para compor o nosso estudo. Então, desde o século passado, há essa grande necessidade, né, de transplantes e longas filas de espera, principalmente agora, né, no século atual, sendo muito necessária uma nova forma, né, uma nova alternativa para esses transplantes, para solucionar os problemas dos nossos pacientes que estão nessas longas filas. Então, o xenotransplante surgiu devido a esse grande avanço tecnológico e que permitiu, né, o desenvolvimento de novas formas de manipulação genética e produção de porcos geneticamente modificados. Então, esses porcos tiveram uma supressão de genes que eram, né, incompatíveis com o corpo humano, que possibilita e tem possibilitado o desenvolvimento de órgãos cada vez mais aceitos pelo nosso organismo. Apesar disso, algumas barreiras ainda são encontradas para o sucesso dessa terapêutica e para a utilização da terapêutica, sendo elas a rejeição hiperaguda por síntese de anticorpos humanos contra o antígeno 1,3-galactosiltransferase, conhecido como GAL. Então, é um antígeno presente nos órgãos suínos, que vai promover essa produção de anticorpos no organismo humano. E como uma forma encontrada, né, em diversos estudos, houve o método de nocaute do gene GAL, que evidenciou resultados promissores em vários estudos utilizados. Também, com a barreira, nós temos o risco de transmissão de infecções, principalmente o retrovírus endógeno suíno, conhecido também como RES, que também, em diversos estudos, foi-se utilizada as técnicas de manipulação genética por meio da inibição retroviral e inativação do genoma viral. Esses estudos também apresentaram resultados promissores e também reduziu significativamente o risco de transmissão de infecções por meio desses métodos. Então, em relação aos avanços nos estudos, foram realizados vários ensaios clínicos em indivíduos com morte cerebral e feitos xenotransplantes renais nesses indivíduos. Então, logo após a realização do xenotransplante, foi evidenciada uma melhora na taxa de filtração glomerular e uma melhora na depuração da creatinina. Além disso, 74 horas após o procedimento, não houve sinal de rejeição hiperaguda, que era caracterizada, né, anteriormente como uma barreira no desenvolvimento, né, e na implementação desse tipo de transplante. Então, nós podemos evidenciar que há, sim, um avanço, né, nesse tipo de transplante, nesse tipo de alternativa. Apesar desses avanços nos estudos e avanços nos resultados, o tempo de falência dos enxertos ainda é um problema, então as reações imunológicas ainda interferem no tempo de falência dos órgãos. Então, concluindo o nosso trabalho, nos últimos anos, com esse desenvolvimento tecnológico, houve a possibilidade, né, de implementar cada vez mais, de aprimorar as técnicas para os xenotransplantes, então o surgimento de órgãos cada vez mais aceitos pelo organismo humano foi-se possível,
E isso caracteriza o xenotransplante como uma solução cada vez mais próxima, né, para a falta de doadores de órgãos e para essas filas longas de espera. Apesar disso, a interferência das questões imunológicas no tempo de falência dos enxertos ainda é uma problemática que interfere na utilização em massa desse tipo de terapia, desse tipo de tratamento, sendo necessários mais estudos para poder finalmente começar a implementar e começar a ser utilizado. Aqui são as referências bibliográficas que nós utilizamos. E muito obrigada.